tinham que ver a minha reação quando eu vi que os irmãos Russo iam dirigir um filme chamado O Homem Cinza. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Agente Oculto, novo filme da Netflix dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, toda vez que a Netflix lança um filme novo, preferencialmente de ação, com algum grande astro, é sempre marketado como o filme mais caro da Netflix até agora. Foi assim ano passado com Alerta Vermelho, com The Rock e a Gal Gadot, e foi a mesma coisa agora com Agente Oculto, que é estrelado pelo Ryan Gosling e o Chris Evans. O orçamento do filme é declarado como 200 milhões de dólares, mas olha, sinceramente, assistindo ao filme, não me parece que esse dinheiro foi injetado na estética no que a gente vê em tela, mas sim no salário dos atores, o que é algo já bem esperado nos dias de hoje. O Agente Oculto é baseado numa série de livros do escritor americano Mark Greaney, que desenvolveu essa franquia de 9 livros do universo Gray Man, e logo depois ele se tornou um colaborador do Tom Clancy, o criador da franquia Jack Ryan, na reta final da carreira dele. E essa parceria explica bastante coisa sobre o estilo e o tom que o Gray Man tem, pelo menos no filme. E Hollywood já estava de olho nesse projeto há um bom tempo, já que em 2011 a New Regency ia fazer esse filme com o James Gray. O James Gray ia fazer The Gray Man, e ele ia ter o Brad Pitt como protagonista. Mas o projeto ficou meio parado, acabou não acontecendo, até que em 2015 a Sony Pictures compra os direitos de adaptação, mas eles trocam o gênero do protagonista para ter a Charlize Theron estrelando nessa nova versão, que já teria o Joe e Anthony Russo escrevendo o roteiro. Só que mais uma vez o projeto ficou parado, não foi pra frente, e finalmente em 2020 ele foi parar na Netflix, agora com os irmãos Russo dirigindo o filme e trazendo os roteiristas de confiança deles, que são o Stephen McFeely e o Christopher Marcus, que escreveram os 2 filmes de Vingadores que eles dirigiram na Marvel. O projeto é montado na Netflix com esse orçamento de 200 milhões e um plano para expandir uma franquia e um universo compartilhado. Mas olha, se o plano é fazer um universo compartilhado de Agente Oculto, a coisa tá feia, hein? A história do filme gira em torno de um programa secreto da CIA conhecido como Sierra, que tira criminosos da prisão para torná-los agentes especiais da agência. Um desses selecionados é o Sierra 6, vivido por Ryan Gosling, que logo descobre uma conspiração envolvendo o alto escalão da agência e que vai culminar em seu próprio assassinato. Ele então foge para salvar sua vida e proteger uma informação crucial, enquanto a CIA envia o psicopata Lloyd, vivido por Chris Evans, para matá-lo. Eu juro pra vocês, esse filme não tem absolutamente nada de novo. Eu não conheço o trabalho do Mark Greaney, eu nunca nem cheguei perto dos livros do Gray Man, mas se você já viu qualquer filme de espionagem, você sabe exatamente o que Agente Oculto vai ser. Principalmente porque o filme vai nessa vibe pós-11 de setembro, bem popularizado com a franquia Bourne, com a nova fase do James Bond, Homeland, o Jack Ryan que tá em alta de novo. E é basicamente isso, não tem nada de novo, eles seguem uma série de fórmulas, clichês, convenções que você já viu em vários outros filmes, e ao longo da experiência, pra mim pelo menos, foi uma questão de me lembrar de como eu vi aquilo melhor, de como eu vi essa fórmula melhor aplicada, porque a gente tem, mais uma vez, alguém do alto escalão da CIA é corrupto, tá, já vi isso. O recrutador que é uma figura paterna, também já vi isso. Uma relação do protagonista com uma criança e ele vai ser o pai adotivo, tá, também tem isso. Tudo isso aqui você já viu, eu juro que não tem nada de novo. Eu fiquei procurando, o que esse filme tem de diferente, o que esse filme tem pra atrair alguma pessoa que já viu vários filmes de espionagem pra assistir esse daqui. Nada. Infelizmente não é nada, e o trabalho do McFeely e do Marcus acaba só alongando a história, criando várias subtramas, várias relações de poder, conflitos dentro da agência, a relação dos 6 com os outros agentes também. É tudo muito maçante, acaba tornando a experiência muito mais longa do que precisava. São 2 horas de filme que parecem 4. Porque afinal, sejamos sensatos também, a maioria das histórias que a gente vê em Hollywood são recicladas de outras histórias, né? Escritores e roteiristas muito mais inteligentes anos atrás meio que definiram essas bases, esses núcleos de história, e hoje o que a gente vê é uma questão de como diretores e roteiristas conseguem pegar essa base e levar para uma outra direção, mostrar de um outro ângulo, explorar a mesma forma de um jeito novo, inovador. E eu acho que muito disso, especialmente num filme de ação,
vem do trabalho de direção. Mas infelizmente eu acho que os russos conseguem fazer uma direção pior do que o roteiro, porque, olha, eu nunca fui muito fã deles, pra ser sincero. Pessoalmente acho o Capitão América, o Soldado Invernal um filme mega superestimado. Eu não gosto nem um pouco do estilo que os russos trazem pra esse filme. E tudo que acontece no Vingadores Guerra Infinita, no Ultimato, no Guerra Civil, pra mim são muito mais méritos do que acontece, né, do que o Kevin Feige planeja, do que mérito artístico dos irmãos russos como diretores, porque pra mim eles são bem meia boca, né? Basta ver o que eles fizeram logo depois do Ultimato, aquele Cherry, Inocência Perdida com o Tom Holland. Pra mim, pelo menos, é um puta exercício de pré-potência. Parece filme de cineasta que acabou de sair da faculdade de cinema e quer mostrar pro sistema como eles conseguem fazer arte. Eu nem preciso lembrar que Cherry é aquele filme com uma câmera subjetiva dentro do ânus do Tom Holland, né? Com Agente Oculto, eu sinto que eles estão tentando voltar um pouco para aquela vibe mais comercial, pipocão, mas com a estética mais realista e crua do Soldado Invernal, que todo mundo gosta de chamar de thriller de Guerra Fria dos anos 70. Mas eu acho que o resultado aqui, no geral, é bem ruim, bem inferior ao que eles fizeram na Marvel. Em todas as cenas de ação, principalmente as de combate físico, os russos pesam demais a mão na câmera tremida, nos frames acelerados, na montagem extremamente excessiva e, em especial, pela obsessão em colocar fumaça em toda a parte. Sério, qual é desse filme com fumaça? Porque é de granada, é de flare, é de fogo. Por quase todas as cenas de ação eles metem alguma névoa, alguma fumaça. E eu geralmente gosto de fumaça cênica, mas o que me atrapalha aqui no Agente Oculto é que claramente essa fumaça é em computação gráfica. E isso torna toda a ação muito mais artificial, torna difícil de acompanhar a coreografia, que já é difícil de ver porque os cortes são muito rápidos. Parece aquele tipo de imitação do Paul Greengrass dos anos 2000, quando o Greengrass lançou o Supremacia Born e Ultimato Born, todo mundo tentou imitar e a gente teve os Olivier Megaton da vida fazendo Busca Implacável 3. Me lembrou bastante isso a direção dos russos em Agente Oculto. Pra mim fica bem pior ainda com esse uso do CGI, especialmente numa cena horrorosa que envolve uma queda livre de um avião, onde todos os personagens basicamente viram bonecões de borracha, tem até close deles assim. Sério, você tá me falando que isso custou 200 milhões de dólares? Mas ó, pelo menos se eu for dar algum elogio, eu acho que a fotografia desse filme é consideravelmente melhor do que a dos outros filmes dos irmãos russos. Porque, de novo, os irmãos russos fazendo um filme chamado Homem Cinza é uma coisa que me dava muito medo, já que esses caras têm uma das estéticas mais sem graça, mais cinza, mais sem cor. E aqui, pra minha surpresa, o Stephen F. Winston, que é o fotógrafo oficial da franquia Velozes e Furiosos, consegue injetar bastante cor, uma paleta bem diversificada, com tons mais fortes, tons mais contrastados, que em nada remetem ao trabalho deles na Marvel. Isso, pelo menos, foi uma boa surpresa pra mim, especialmente no primeiro ato, que se passa durante um ano novo, tem um bom uso de fogos de artifício, antes da pancadaria desenfreada começar, né? O que pra mim já é um exemplo sistêmico de como os irmãos russos têm um cara com um bom olhar, com um bom apuro estético, mas não conseguem aproveitar muito bem o que ele tem pra fazer ali. Eu acho que meu único momento preferido de direção que eles fazem ao longo do filme é usar um traveling que passa voando em alta velocidade pelos cenários, pela ação, que me lembra muito o sistema de drone que o Michael Bay usou no Ambulância esse ano. Mas nem preciso dizer, né? Os irmãos russos não são Michael Bay. Bom, mas se nem a história, nem a ação conseguem salvar, tem o elenco ainda, né? Mas eu acho que o Ryan Gosling, como protagonista, tá bem apático, bem inexpressivo, tá naquela fase dele que ele não se diverte muito, que ele faz a maioria das ações com a mesma cara, sem demonstrar muita emoção. O que é meio estranho, considerando que ele é um cara que tá sempre se metendo em porradaria, em cenas de ação, e eu nunca vi alguém tão entediado por estar pendurado num ônibus, por exemplo, né? No Blade Runner 2049 fazia sentido, porque ele era um replicante, né? Mas aqui não rola muito. Já o Chris Evans, ele tá nesse papel mais psicótico do vilão, e eu geralmente gosto de ver o Chris Evans fazendo panacas, como é o caso do Entre Facas e Segredos e o Scott Pilgrim contra o Mundo, mas eu acho que ele pesa tanto a mão nesse Lloyd, ele tem uma caracterização tão exagerada, tão diferente desse universo mais realista e frio que os russos tentam fazer, que pra mim eu nunca comprei esse cara como uma ameaça, eu nunca levei ele a sério como vilão. Pra mim é literalmente só um fanfarrão que tá ali atrasando a trama, soltando piadinha, fazendo ameaça curta. Sinceramente, apesar do Chris Evans claramente tá se divertindo no papel, me pareceu exatamente isso. Chris Evans está brincando, não fazendo um personagem, um vilão de verdade. Isso é bem decepcionante, já que o filme é todo vendido nesse conflito de Ryan Gosling e Chris Evans. E olha que o elenco coadjuvante do filme é bem forte, mas não tem muito destaque. Ana de Armas, por exemplo, ela tá lá, faz uma agente que ajuda os seis na maioria dos eventos, mas apesar de ter mais tempo em tela, ela consegue fazer muito menos do que ela fez um 007 Sem Tempo para Morrer, que ela roubou a cena com aquele show de carisma, personalidade
Aqui no Agente Oculto não tem nada disso, ela não tem nenhuma motivação, nenhuma personalidade, nada. Ela só está lá acompanhando o Ryan Gosling. Eu demorei 1 hora de filme para lembrar que isso é uma reunião de Blade Runner 2049. Eu nunca vi Bridgerton na minha vida, então eu não conhecia o Regé-Jean Page. E eu preciso dizer que eu achei ele um ator bem fraquinho. Eu acho que como vilão ele representa o cara corrupto da CIA, bem inexpressivo, sem ameaça alguma também. Parece um cara mimadão lá na agência, sem fazer muita coisa. Eu me surpreendi também de ver o Wagner Moura no papel menor, aparecendo na metade do filme como um cara que ajuda os 6 a conseguir uma identidade nova. É um papel bem caricato, bem cartunesco, me lembrou muito o Spider que ele fez no Elysium, do Neil Blomkamp, mas pelo menos ele traz um pouquinho de energia pro filme. Mas eu acho que quem se sai melhor é o Billy Bob Thornton como recrutador dos 6. Eu acho que ele traz um sarcasmo, uma energia emocional que funciona principalmente nas cenas com a Julia Butters, que pra mim é o único elo emocional que esse filme consegue desenvolver bem naquelas. Olha, eu não tinha nenhuma expectativa pro Agente Oculto e ainda assim eu saí bem decepcionado. Eu acho que a história não traz nenhuma novidade, eu acho que a ação é fraquíssima, não tem nada desse investimento milionário que eles divulgam por aí. Não gostei muito do elenco também, foi só uma coisinha ou outra assim de câmera, de fotografia, o Billy Bob Thornton, mas de resto assim eu não tenho muito o que recomendar desse filme. Pra Agente Oculto eu dou uma nota 3. Bom, me parece agora que a carreira dos irmãos Russo pós-Vingadores Ultimato tá um pouco preocupante, especialmente nesses 2 últimos filmes que eles fizeram para streaming. Eu não duvido que muito em breve os irmãos vão voltar correndo para MCU para fazer Guerras Secretas, ou seja lá com outro filme gigante que eles vão querer desenvolver. Como artista solo, pensando sozinho, eu não acho que funciona. Mas comentem aí depois o que vocês acharam de Agente Oculto, se vocês pretendem assistir. Deixem nos comentários, fiquem ligados no canal. Obrigado pela visita e até a próxima sessão.